Perdeu os olhos? Eu não sei se eu perdi ou ganhei. Tá mais pro Neo no final o Neo, a trajetória do herói Édipo cego. Então, né, tem essa questão que eu vi agora, eu tava vendo o filme de novo, né? Eu não lembrava que acontecia isso, mas como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo bem? Ah, Tudo bem, obrigado. Marcelo, contigo? Tá tranquilo. Tava tentando achar o Ah, rosto aqui. a experiência da live anterior foi muito boa para mim. Gostei muito, foi muito divertido. E as devoluções também foram muito boas, né? Espero que a gente continue por muitas. Não, foi Ah, sim. vai- Tô vendo essa aqui, só que essa aqui. Você tá ouvindo um barulho no fundo? Ao fundo? Não, não, Ou só eu que tô escutando? não, só você que está escutando. Deve ser Não, o. quero ver se é do Tem o cheiro do aplicativo. ralo? Tem o barulho do ralo, que vem do ralo. Não, agora sumiu. É... Não, agora voltou. Se alguém estiver Já ouvindo um falaram barulho ao aqui. fundo, vocês me falam que eu tiro esse filtro. Porque ele pode ser que ele esteja dando um ruído. Sim. Então, Então, vamos lá. estamos Já aqui, entraram né? aqui, ó. Então, Enter the Matrix. O pessoal já está falando. E aí, como que você vai caminhar por hoje, Marcelo? Eu pensei na minha fala, retomar um pouco o que eu falei na passada e me ater ao filme 2, porque para poder fazer essas passagens. Claro que se ater ao filme é só o planejamento, e isso aí é atravessado totalmente pelo acontecimento. então, eu tô tentando me ater a alguma linha, sabe? Uhum. Né, eu vi semana passada o 1 e agora eu vi o 2, o 3. Tem muitas Uhum. questões, eu acho que eles trazem muitas. Sim. E eu vou puxando linhas aqui. Eu vou Tá. dar também um retorno. Eu acho que é interessante falar um pouco da nossa primeira conversa, né, do que Sim. talvez que já surgiu. Você me ouve bem? Eu troquei de microfone. Sim, mas eu estou me escutando também. Não sei se Não, é, eu não se estou me é escutando, não. eu vou aqui tentar mudanças. Eita! Agora ficou algo mais próximo do Constantine, né? Mas bom, esse aqui parece que está dando um ruído. Ok. Como é que a gente faz? Pode começar? Posso trazer um pouco? Pode. Na semana passada, no encontro passado, não foi necessariamente semana passada, no sábado passado, foi na quinta, né? Anterior, né? A gente falou, né, de muitas coisas, né? Sobre as escolhas binárias, as pílulas, a questão do amor, né, romântico, da mulher do homem. Falamos muito de escolha, né? E eu tentei apresentar um pouco do primeiro filme, mas não me ative tanto a isso, porque na maioria das vezes quem viu Matrix viu pelo menos o 1, né? O que não garante, né, de acessar um certo salto, né, ou corte, né, que Matrix produz, né? Porque o 1 é um filme, né? E se você adiciona o 2 e o 3 é um outro filme. Então, mas na outra vez a gente falou muito de atravessar certas escolhas binárias. Eu trouxe outras imagens, né, como saltar do prédio, atravessar o espelho, ou atravessar o limite do corpo, né? E o filme 1, ele termina com uma... Ele termina de duas formas, né? Uma é aquela, o Neo pula dentro do agente Smith, né? E aquela cena insólita ele o explode. É uma das partes do final. E no final o Neo pega o telefone e deixa uma mensagem às máquinas, né? Sei que está aí. Sinto você agora. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo das mudanças. Não sei como é o futuro. Não vi dizer como isso vai acabar. Vim dizer como isso vai começar. Vou desligar o telefone e mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Vou mostrar o mundo sem você.
um mundo sem regras e controle, sem limites e fronteiras, né? Lê do engano, né? Utopia alegre, mas ruim. O discurso do Neo ele é similar, né, ao projeto das primeiras Matrix, as matrizes perfeitamente determinadas, né, matemáticas, né, essa proposta de um mundo perfeitamente acabado, uma revolução que termina, né? Ele vai mostrar, né? Então essa questão da liberdade, a libertação dos sujeitos, né, ela permanece, né? Eu acho que ali é um tipo de simplificação esse final da Matrix, né? Mas é um tipo de final de filme hollywoodiano, em que talvez seja de propósito que as diretoras colocam, ou então seja imposição do próprio estúdio, né? Mas ali a gente, assim, complexificando aqui a discussão, né? Se a gente fica com essa cena final, né, a gente pode incorrer como em perigos, por exemplo, que aparece no filme O Poço, né? Semana passada eu citei Robocop, do Padilha, agora O Poço, né? Que é, na tentativa de libertar, eles descem matando as pessoas, né? Gente, aqui é spoiler total, então quem não quiser spoiler, por favor. Mas esse sem regras, né, e sem controle, né, que ele fala, né, esse projeto, né, esse sonho é um sonho liberal, né? Esse Neo do final do 1, ele propõe um sonho liberal, né? Um sonho liberal do sem regras. Eita. Mas pegando até um pouco já dentro do antiédipo, né, como Deleuze e Guattari colocam as máquinas desejantes, né, que são máquinas de corte e fluxo, não há como o desejo não provocar segmentaridade e produzir um tipo de codificação, né, um tipo de signos de pertencimento que cortam esse fluxo amorfo. A questão não é a regra, a questão é que grupo, que governo de si dos outros. Então esse é o final de alguma forma do filme 1, né? E 4 anos depois o universo multimídia é expandido de uma forma em que as pessoas, né, ficam totalmente perdidas. Então o Reloaded inicia, né, com uma reunião dentro da Matrix dos integrantes de todos os overcrafts, né, das naves, né? E a Niobe pronuncia a frase lapidar: Osiris mandou um recado. E para a pessoa que está vendo o filme fica com uma pulga atrás da orelha. Hã? Osiris? E aquele universo vai sendo apresentado para a gente. Então cada aeroplanador, né, cada nave tem capitão, tripulação e nome, né? Então a Logos da Capitã Niobe, a Nabucodonosor do Capitão Morpheus, a Osíris do Capitão Tadeu, né? Que a gente vai descobrir ali que foi destruída, né? Duas peças que faltam aí é o Animatrix, né, o último voo de Osiris, e o Enter the Matrix, que é o game, que já até citaram aí, né? No Animatrix, a gente vê que Osiris, uma nave, ela consegue acessar a superfície da Terra e ver brocas imensas, né, que foram construídas em um projeto das máquinas de invadir Zion, com 250 mil sentinelas. Ao mesmo tempo que fogem para tentar dizer isso, né, ao povo, né, a Zion ela é paulatinamente destruída. E qual é o personagem? Dewey. Dewey entra na Matrix para tentar colocar essa carta no correio. A carta é a informação. Quando bota a carta no correio, Osiris é destruída. E Dewey morre na Matrix e fora. A primeira fase do jogo é Niobe indo ao correio, invadindo e pegando a carta. Então ela é portadora da carta, né, em que game, filme e Animatrix se reúnem, né? E no início do filme, eu tô falando assim, mas se você quiser interromper, Tá, não, eu não vou ser muito longo, não. É só para apresentar para as pessoas esse filme, em que... Ó, saúde, meu gin. eu tô com minha água.
É, então, nessa reunião no esgoto, Osiris mandou um recado, e o recado é a invasão de Zion. E essa reunião é perturbada porque alguém bate a porta e entrega um envelope com um fone de ouvido. E nesse momento a gente descobre que Smith não morreu. E esse símbolo, né, esse signo ali do fone de ouvido é análogo ao plug, né? O Smith sem plug é o humano, é o Smith sem fone de ouvido. Voltei. O Smith sem fone de ouvido é o humano sem plug, né? Ele foi liberto. E aí o Neil entra em embate com alguns agentes, né? E segue o filme. A Niobe, dali, né, dali tem segmento, né? Ela consegue levar as pessoas para outros lados, mas o que a gente vai vendo, né, é que aquela promessa do primeiro filme, com início, meio e fim, e que com a fala do Neil no final, né, ela começa a tomar tons cíclicos, né, e não de final, né, de uma reprodutibilidade. Então a promessa é que, contra a dominação das máquinas, haveria uma rebelião dos humanos, né, dos que acordam e dos que são acordados, né, reunidos em Zion sob o comando do escolhido, The One. Então, haviam fora da estrutura da Matrix, Zion. Né? Isso começa a mudar, né? O primeiro filme mostra que a gente está caminhando para um final, e não para o final de um ciclo. Isso toma uma complexidade. Então, o segundo filme, que é um filme longo, tem muita luta, né? Tem muita também informação, né? Ele vai ocorrendo enquanto Zion vai se preparando para a guerra, que é a guerra da invasão. Enquanto isso, o Neo enfrenta dentro da Matrix uma guerra cibernética, né? Representado tanto por conversas quanto por lutas, né? Porque tem guerras muito conversadas. Né? E de umas mensagens da Oráculo é que Neo vá até Merovingian. Né? Merovingian é um gangster que adotou para si uma língua francesa. Né? Ele é um gangster que tem em sua posse também um outro programa, né, uma subjetividade soft, totalmente soft, The Keymaker, o chaveiro. E esse chaveiro lhe levaria à fonte. E o telespectador pensa, o que é a fonte? E até aí, todos perdidos, né, que filme é esse? Não tinha acabado? E aí a fonte nos revela, não, a trama nos revela que a fonte, que é representada por uma porta num prédio, que deveria ser aberta por vários protocolos, o filme é bem complexo em relação a isso, né? E dentro da fonte, Neil se depara com um senhor de barba branca que se identifica como o arquiteto. E daí temos a conversa mais complexa, talvez, né? Saí do cinema atônito, tive que procurar na internet o diálogo e ler algumas vezes. O volume, nós dois estamos com fone. É questão mesmo da conexão do fone, bem... Então, né, vamos, né, prosseguindo, né, a gente estava aqui falando dessas máquinas, né, do que provocam. Às vezes eu tenho uma sensação do filme, né, do Matrix, né, ser uma saga, né, do herói, mas ele ainda enquanto talvez um anti-herói, né? Ao mesmo tempo ele estaria nesse meio termo ainda, né? Eu acho que eu tenho que transitar um pouco. Mas eu não vejo ele com essa saga de um herói, um anti-herói, né? Buscando informações, né, sobre o porquê, de onde veio, né, para onde que vai, e se ele mesmo é o The One. Né? Essa questão surge muito no primeiro filme, né, The One, muito repetitivo, e depois nos últimos dois eles conseguem, de certa forma, né, parar com essa repetição do The One e ficou mais relaxado. Ao mesmo tempo que tem né, a saga dele, ele se questiona também enquanto esse The One, o escolhido, Sim. e começa né, a transitar. Mas né, aí eu vejo que há dois mundos, né? O filme começa a ficar complexo ao mesmo tempo que eles dão muita informação, eles dão umas informações um pouco, né, que você precisa estar revendo para começar a entender. Então parece que são dois mundos, né, que eles se coexistem.
sim. Quais dois Aí mundos? você vai depois um mundo, né, da simulação, né, um mundo, né, das máquinas, né, da simulação, e um outro mundo que seria o mais real, né, onde seria mais real, né, e os dois mundos eles coexistem, né, e através de Sim. uma máquina de conexão eles atravessam de um mundo, né, que é o real, vamos supor, para o mundo da simulação, onde que eles possam recarregar seus códigos e sobrecodificar e fazer essas mudanças, essas alterações. Ao Eu mesmo diria que eles tempo, né, são que tem esse outro, simbióticos, né? sim, né? Então, né, porque isso às vezes eu ficava pensando quais são esses mundos e como é que eles se conectam, né? Como eles estão se conectados, né, nessa simbiose. E esses efeitos assim do, né, do próprio, né, do acontecimento, porque parece que na conversação lá, né, com o arquiteto, creio, né, que ele fala, né, eu vou trazer Sim, questões, né, que ele já é o sexto, não sei se é o sexto, sim. ou quinto, ou quarto, né, É o mas sexto, né? É a então, sexta anomalia completa. então, né, isso, né, já seria uma questão dessa repetição que aparece, né, enquanto, né, dessa anomalia, e ao mesmo tempo é uma anomalia que ela faz parte do sistema, né? Ela é contada, né? Parece que nessa conversa, né, surge Sim. também, né? E Né, nos E monitores também, atrás, as outras anomalias completas, né, versões do Neo, reproduzindo no monitor cada reação que cada um teve naquele momento específico, né? uhum, né, e é interessante pensar também a questão dos multiversos, né? Das multidimensões, em que é como se agora eu estaria aqui falando, né? E um outro eu agora estaria pegando a xícara e bebendo água, né? Então, todos esses Uhum, também se produzindo essas máquinas infinitamente. uhum. E, né, e a questão também dos polos, né, positivos e contrários, também desses mundos estarem também se batendo. E é interessante que não sei se foi a NASA que soltou um estudo, né, que há uma teoria agora que surge que pode ter um mundo completamente negativo, né, como se fosse um mundo bizarro do super-homem. Né? Saiu mesmo a O matéria mundo séria, né? bizarro, o mundo É bizarro do como se fosse um Super-Homem era mundo. cubista, né? Então, mas a ideia é essa mesmo. Eles já não sabem, né, se pode ser um defeito da máquina que deu essa informação ou essa informação veio, né? Então, eles estão trabalhando com essas duplas hipóteses. Então, Uhum, essas questões, né, maquínicas, né, que o filme vai traçando e eu vou pontuando, né, do que vai aqui, né, chegando. E a questão do agente Smith também, né, ser esse agente, né, de certa forma, da morte, em que ele sim. quer talvez destruir a Matrix, né, para isso parar, né, isso tem que parar, né, depois que ele é contagiado ou contaminado, né, ou decodificado, né, pelo vírus, né, do Neo, que entra, É a né, máquina sendo contaminada pelo humano. Ela, o Smith se torna aquilo que ele acusa o Morpheus, né? E toda a humanidade, né? De ser um vírus, não ser mamífero. uhum, De uhum, ser. Porque todos os outros mamíferos entram em equilíbrio, né, com o meio. E nós destruímos o meio ao fazer a estratificação, né? A extração desse meio. Então ele fala que nós somos vírus. Mas naquela cena insólita que o Neo pula dentro do Smith e o explode, né? Há uma sobrecodificação de uma linha, né? De código que o Smith vira justo aquilo que ele disse que o Neo era, né? Que a humanidade era. Ele se torna um vírus, né? Uma propagação e destruição da própria Matrix. Ele se torna humano, de alguma forma. quem se torna humano? Pera que Smith. olha. Então, mas e o Neo, né? Ele também ele tem uma mudança. Eu Sim, não sei. Não é? Ele também ele se sobrecodifica, né? Com esse sim. ato. Não é? E é interessante que nesse primeiro contato, né? E antes disso, né, ele está morto. Ele foi acordado pelo beijo de Eros, né? Do amor, né? Voltando, né? Que a mulher, né? Foi dado também a questão, né? Dessa escolha, e há e esse beijo retorna no último momento também, mas já é um beijo inverso, né? É um beijo da morte também, né? Ou não, mas
Só para lembrar, né, que ele tá já meio que morto e ela o beija, né, e recupera. No E, final do um que você tá falando. é, No final do né, um que ele toma no final do vários filme, tiros. sim, e no final que eles se encontram, né, numa cena, né, romântica, né, e que ela está, né, morrendo e ela pede um beijo, né, para ela poder morrer, né? E Sim. ele dá um beijo, né? E a questão do beijo retorna também de novo nesse amor enquanto não sei se seria a mulher de ou a companheira de, ou que conecta aquele outro programa, né, que fala francês e mistura as línguas, né? Primeiro Aí, né? Vision. Então, aí tem a língua do capital também, né, assim, que é o inglês, é interessante, né, enquanto a língua da máquina, essa é a língua inglesa, né, dos códigos, e a mulher né, desse rapaz né, que é o da língua francesa e que pede um beijo, não é, para que possa abrir as portas para Sim. o chaveiro, o maker, né, então, sim, né, essas potências, né, outras que A aparecem ou não, né? Perséfone, a Perséfone eu vejo ela como uma saudosista, né? Ela, de alguma forma, Uhum. em várias partes do filme, né? As pessoas falam de karma, de propósito, né? Daquilo que tem que fazer, daquilo que veio fazer. E ela é uma apaixonada por se apaixonar. Só que ela já não sente mais isso ao lado do francês, né? Então, no filme, ela pede um beijo ao Neil para sentir essa paixão que ele sente. E no jogo, no Enter the Matrix, ele pede um beijo a Niobe. Ela pede um beijo a Niobe ou o Ghost, depende de com quem você está jogando. A Persephone, no caso. Mas você tem razão. Tem um beijo da Trinity no Neo para despertá-lo, né? E ele fazer o salto, né? Sair da. Respeitar a lei de que tomando tiro deveria morrer, e dali ele transvalora, né? No um. Tem o beijo dele quando a salva no final do 2. E tem o beijo dele nela, e tem o beijo dele nela de novo, né? No final do 3, quando ela pede um beijo para morrer. Mas eu fiquei interessado em ver de novo, em ver os diálogos do Smith, sabe, desde o início. Depois eu fiquei Uhum, pensando, né, assim, que seria interessante aí nessas conversações nossas da Matrix, né, começar a sim, ver o filme, né, porque parece que o agente Smith, né, ele é muito interessante, né, no filme. sim. E Eu é acho que para mostrado, as né, próximas a gente podia trazer. Na próxima eu vou querer trazer o terceiro filme, mas a gente poderia trazer ah, diálogos temáticos, né? Os diálogos, sim. todos os diálogos com o Oráculo, com a Oráculo, todos os diálogos com o Smith, né? Mas um diálogo me chama a atenção, especialmente nesse que eu queria trazer hoje, Então, tá. que eu meio que fiz um resumo rápido do filme e parei no final do filme, né? Do segundo, né? Porque eu estou tentando fazer pensar com vocês, né, que estamos assistindo esse salto, né? Esse salto do roteiro e de complexidade, né, desse filme que a princípio poderia ser um filme que no final, né, tem um final feliz para um filme que aponta para um universo complexo e que a Matrix não tem um fora em si, né? Ela Ah, tem uma uma simbiose, né? Ela tem uma simbiose homem-máquina, né? Que nos dois Animatrix, né, o segundo Renascimento, parte 1 e 2, havia uma simbiose, mas pendendo para uma relação de poder do homem sobre a máquina, da humanidade sobre a máquina, e agora, né, da máquina sobre o homem, mas ainda assim uma simbiose, né? Quando o Neo entra na fonte, e o arquiteto é o de barba branca, a representação do Freud, ele ele vem com um certo diálogo enigmático e nos mostra uma coisa que é sensacional, né? A função do escolhido é parte da manutenção da reprodutibilidade das máquinas. Não há salvador.
ele é, ele é um agente, né? A função Neo é um agente, a função The One é agente da reprodução. Então não há desfecho possível como no 1, né? Vou te pegar, né? Mas só tem reinício ou recarregamento da Matrix. Não é à toa que o filme chama Reloaded. E o outro chama Revolution, né? Porque aí tem uma linha de fuga efetiva, né? Então, ao entrar na fonte, o arquiteto lhe fala, né? Frase do arquiteto, né? Sua vida é a soma do saldo de uma equação desequilibrada, inerente à programação da Matrix. Você é o desenlace de uma anomalia, que, a despeito dos meus sinceros esforços, ele é um matemático, fui incapaz de eliminar daquela, caso conseguisse, seria uma harmonia de precisão matemática. Ainda que continue a ser uma tarefa árdua, diligentemente evitá-la, ela não é inesperada e, portanto, não está além de qualquer controle. Fato este que o trouxe inexoravelmente até aqui. Ali o arquiteto está revelando o quê, né, para o telespectador atônito? Primeiro que é difícil de entender de primeira, né? E sobre as negativas e xingamentos daqueles no fundo, né, que estão nos monitores. Não é isso não, eu me controlo, eu posso escolher. Ele está revelando que a Matrix é cíclica e que a função escolhida é estrutural. Então não há salvador que liberte a espécie humana. Só tem um articulador que recarrega o sistema da simbiose homem-máquina. Então o arquiteto completa a história que o Smith revela ao Morpheus no primeiro filme. Quem começa a falar o que eu vou dizer agora é o Smith para o Morpheus, né? E essa fala é muito interessante, nós falamos na live passada, né? Aí o arquiteto completa, né? A primeira Matrix que eu projetei era evidentemente perfeita. Uma obra de arte impecável, sublime. Um triunfo equiparado apenas ao seu fracasso monumental. A inevitabilidade de sua ruína é tão evidente para mim agora quanto é a consequência da imperfeição inerente a todo ser humano. Assim sendo, eu a redesenhei com base na história de vocês para refletir com maior precisão as variações grotescas de sua natureza. Todavia, mais uma vez eu fui frustrado pelo fracasso. Desde então compreendi que a resposta me escapava, porque ela necessitava de uma mente inferior. Ele, né, se coloca como superioridade. Ou talvez uma mente menos afeita aos parâmetros da perfeição. Portanto, a resposta foi encontrada por acaso por outrem. Um programa intuitivo. Quem? A Oráculo. Inicialmente criado para investigar certos aspectos da psique humana. Se eu sou o pai da Matrix, ela sem dúvida seria a mãe. Ou seja, ela também faz parte, e fazia, e continua fazendo naquele momento, parte da reprodutibilidade da Matrix e foi criada para trazer uma solução. Então ele dá seguimento ao discurso dizendo que cada ciclo de recarga da Matrix, Zion é destruído, né, como medida profilática da expansão demográfica. E essa seria a sexta versão do escolhido, segundo a contagem das anomalias completas. Então, toda vez que o Neo, como anomalia completa, chega à fonte, ele faz uma escolha, Zion é destruída, tendo naquele momento 250 mil pessoas, e ele faz uma recarga do sistema, fazendo com que a simbiose homem-máquina permaneça. Homens, humanidade, né, adormecida naqueles silos, né, tendo uma simulação que os faça viver uma vida no final do século XXI, ao mesmo tempo que cedem energia para as máquinas. Né? E o arquiteto diz que o Neo está ali para fazer uma escolha. E o problema da escolha. Né? Entre dois possíveis. Só que nós vimos recentemente o 3, né? E a Oráculo diz que aquele homem não pode ver além de uma... Nós nem podemos ver além de uma escolha. Ele nem sabe o que é escolha. Aí ele diz, é uma escolha entre dois possíveis. E aí não tem linha de fuga nenhuma. Lembrando que não é Revolution, é Reloaded. A porta da direita leva à fonte. É escolher recarregar o sistema e liberar 23 indivíduos. 16 mulheres e 7 homens. É interessante, a
a porta da direita ser a da reprodutibilidade ou do conservadorismo. E a da esquerda é ir a Matrix tentar salvar a Trinity, o que, segundo o arquiteto, levará à falha do sistema, à morte de todos os adormecidos nas cápsulas e, somando aos termínios de Zion, a morte da espécie. Para o arquiteto, na verdade, não há escolha, só há uma escolha, a da direita. A porta da esquerda não é, na verdade, nenhuma salvação, né? Porque ele vai salvar a Trinity, é o que a gente vê, né? Ele escolhe a Trinity, a salva dos agentes, da morte, ao mesmo tempo que dentro da Matrix, né, o filme corta para a Matrix, e a Nabucodonosor é achada pelos sentinelas e é explodido. E o filme acaba aí, né? Eles ali no ápice da sua fragilidade, né? Desse corpo de carne, né? Baseado em carbono, contra aquelas máquinas. E as duas fases do game, né, funcionam como passagem entre o segundo e o terceiro filme. No game, na passagem, a Niobe recebe do oráculo, né, que ela vai ao oráculo, e que já aparece com uma nova forma, né? A oráculo já é a nova atriz. Isso é uma curiosidade. A primeira atriz que interpretava o oráculo morreu em decorrência da qual é a doença mesmo? Agora eu me esqueci. Diabetes. Morreu de diabetes, o que é muito irônico, já que ela gostava de cookie e candy. E o oráculo e o Neo termina fazendo aquela descarga das máquinas e o filme termina, né? Mas você termina com aquela sensação de não há salvação, né? Tá tudo dominado, né? Tudo, toda equação, né, se fecha e a função do escolhido é uma função capturada de reprodutibilidade. E ele diz isso para o Morpheus. Só que ele diz, é tudo mentira. Mentira é muito simplório, né? E para o terceiro filme a gente vai ver essa revolução se fazer, né? Mas se as duas portas, nenhuma das duas tinha uma saída possível, né? Que portas foram escolhidas pelos outros, né? Claro que a saída da esquerda é sempre a melhor saída, mas mesmo assim não é uma saída. Então, né, tem a porta de trás ainda, né, com que eles entram também, acho que no prédio também, que é chamada, né, das portas do A fundo. backdoor. Então, né, das questões dos hackeamentos, né, e ao mesmo tempo o filme não dá uma margem, assim, talvez narrativa para possibilidades, a não ser essas codificações sobre codificações e, né, também a questão, né, né, a luta por uma liberdade, mas, né, que tipo de liberdade, né, de paz, né, o que você, né, Uhum. deseja quando o Neo chega lá um monstro maquínico, eu não sei que monstro que é aquele, e que ele fala, mas o que você quer em troca? Ele fala paz, e ok, mas, né, o filme não permite linhas de fuga, né, aí colocando. Aí eu penso, né, no agente Smith e também na questão, né, do oráculo, né, da oráculo, né, que ela, né, já sabe, tanto sabe que quando o agente Smith hackeia o corpo, né, do oráculo, né, ele já Tá falando sorri, de certa forma. tá falando do final do segundo, do terceiro filme. Eu estou conectando, então. Eu vou Sim, conectar sim, porque sim, a sim. minha narrativa aqui não tem. A minha máquina vai ser essa narrativa, assim. Tô Eu não ajudando as sei qual que pessoas é que estão qual no que esse. tá. Eu não sei mais qual, sabe? Assim, Esse é você o final pontua. do terceiro filme. Tá bom. Então, aí você pontua. Então, o agente Smith, ele hackeia, né? E sorri, né? Porque ele já sabe que no final, né, ele vai ganhar, ele vai, de certa forma. Aí depois há também um outro movimento que dá para colocar em questão esse paradoxo. Mas voltando no início, né, da primeira conversa contra o Neo, novamente o Neo enquanto um herói que parece buscar por
a verdade, né? E essa questão todo tempo ele quer saber o que está acontecendo, se ele é o mesmo escolhido. Sim. Ele vai até a orácula, aí que isso já é no segundo filme, né? Agora, porque já é uma pessoa nova que está fazendo o personagem dela, É e no terceiro, no terceiro. então já estou confundindo, mas ela vira e fala algo que eu já não me reconheço mais. Então ela tem essa fala em que ela coloca que ela não mais se reconhece, né? Aí também acho que enquanto uma chave aí, né? Um efeito vírus, né? Para colocar também uma pessoa nova enquanto, né, personagem, ao mesmo tempo, né, o próprio oráculo está se falando dessa infecção. E nesse momento que eu estava assistindo, eu fui gravar um áudio, eu faço alguns registros de memória, e fui gravar para dizer assim, olha, né, a Oráculo está falando que ela não mais se reconhece. Nesse momento que eu pus para gravar, o meu dispositivo, por isso que hoje eu fiquei confuso, o meu dispositivo parou de passar o filme, eu estava ouvindo o filme, Uhum. né, com o fone, parou de passar o filme e começou a tocar uma música, do nada. E o filme sendo projetado ao mesmo tempo. Isso Falei, é o que tá conexão. acontecendo? Mas eu estava com o fone que não estava conectado. Aí eu falei, o que está acontecendo, né? E estava mostrando que estava conectado no meu celular. E a música tocando, e foi no momento que eu gravei, né? Que eu gravei, deu né, uma pause e começou a tocar uma música que é da banda Air, que chama Hum. Electronic Performer. E que fala sobre isso, né? Que somos uma máquina. Interessante, essa conexão que deu ao acaso, né? Que somos uma máquina, estamos utilizando desses filtros envelopados e fica repetindo. Eu cheguei até a postar e somos Será que foi eletrônicos. acaso mesmo? Eu não sabia. Aí eu fiquei assim 10 minutos para entender um porquê. Aí eu curti um pouco do momento, né? Assistindo a fala da Oráculo com o Neil e tocando Air no fundo, né? Nessa experimentação. Né, ok. Aí teve Uhum. uma hora que eu fui começar a descobrir de onde estava vindo. Aí eu levei uns 15 minutos para descobrir de onde estava vindo a interferência, né? Mas, né, essas interferências, né, que produzem esse outro efeito. Né? Então eu achei interessante, só para pontuar. E na hora que a gente entrou Sim. no ar também a primeira vez, né, deu essa interferência. Bom, Uhum. né, aí depois eu comecei a ver o filme normalmente, né, e põe essas questões mesmo dessas revoluções, né, dessas máquinas que eles estão, né, e a questão também né, dos soldados, né, do poder, e ao mesmo tempo eu fico pensando assim, né, nas falas, nas narrativas, e são falas que tentam não justificar, mas tentam fazer compreensível, né, o que está acontecendo. A questão é como acreditar, né, que isso que eles estão dizendo, igual quando o arquiteto conta essa história toda, né, que você é isso, você é Uhum. aquilo, né, como acreditar, né? Aí, né, eu não sei, eu teria assim um problema de acreditar, né, no que está chegando, mas, mas parece que o que eles falam não é verídico. E se é verídico, né, essas narrativas, nós temos um problema aí de uma programação. Né, como escapar, né, dessa programação, né, do que eles falam é verídico. Agora, se não é verídico, né, e isso tem algo aí que faz falhar, né, que é falso, não é como eles possam, né, estar aí movimentando até o próximo filme, né, que eu já tô imaginando no próximo, né, como que eles vão escapar, né, do controle, ou vão assumir o controle e não sei. Não tem Mas escape, na verdade, né? O filme faz um salto, né? Do primeiro, que é aquele tipo de filme da década de 80, em que o oprimido, né, vira de alguma forma opressor, né? Porque já era opressor, porque da guerra, no Animatrix do Segundo Renascimento, você mostra que as máquinas se rebelaram a partir da opressão humana para um sistema mais complexo, né, circular, em que há uma simbiose. Essa simbiose é mostrada tanto no da fala de dos conselheiros em Zion
quando leva o Neo, né, no plano da engenharia, que fala essas máquinas, é muito interessante, né? Algumas máquinas vêm nos matar e outras estão aqui sustentando nossa vida. Aí o Neo, que é sempre uma pessoa mais próxima de uma certa ilusão do ego ou do liberalismo, que fala assim, não, mas essas a gente controla, a gente pode desligar na hora que a gente quiser. Aí o conselheiro assim, pode mesmo? A gente quer? E aí e ali pula, né, para uma outra parte, né, uma outra discussão, e tudo vai mostrando que e até o próprio final do terceiro filme mostra que, na verdade, a direção que está se dando não é em relação a uma libertação e destruição das máquinas dos humanos, é para uma nova simbiose, né, um novo tipo de interdependência. Né? Sim, há uma questão do ciborgue aí, né, que eu acho meio interessante. Sim, Há uma sim. simbiose, só que parece que isso não é, de certa forma, por enquanto não, é colocado de uma forma mais, né, mais presente, não sei se seria essa palavra. E ao mesmo tempo, né, essas figuras que surgem já no 2, né, no filme 2, né, a própria roupa, né, também é interessante pontuar, em que Neo se veste, né, como um padre, né, assim, né, Sim. e há essa característica, né, do padre, e talvez ele tenha um pouco de padre também, né, de culpa, né, de ressentimento, de ficar buscando, né, pô, vai de novo no oráculo para saber o que é que está acontecendo, como assim, né, como assim vai ver de novo? Mesmo que ele seja o The One, né, ou não, mas, né, que ele busca, né, enquanto esse padre, né, e ainda um padre voador, né, aí remete ao super-homem, né, aí tem esses momentos que eles põem uma certa história, né, uma narrativa, né, moderna, não sei também, né, mas e que ele voa com o super-homem, e ele transita, né, o Neo está transitando, né, e ele termina praticamente também o filme, né, nesse trânsito, e com um pouco, né, desse anos 80, né, que você coloca, né, um filme, né, de final, o primeiro, né, final da década, né, e esse ar fílmico que ainda é engessado. Aí alguém Uhum. coloca, essa nova simbiose ou interdependência não seria uma questão, né, muito atual? Sim. O John já fez algumas perguntas. Aliás, tem muitas Sim, perguntas. então, se você quiser A gente pontuar, pode assim, alguma. comentar. É. Deixa eu ver aqui. A, a Cláudia já tinha dito que a Perséfone é esposa, né, do Hades, se não me engano. A Isabel falou, gente, eu lembro um pouco do segundo e terceiro, mas tenho a sensação que as irmãs deveriam ter parado no primeiro. Não, Isabel. Se dedique um pouco para o 2 e para o 3, que você verá que é um salto qualitativo sem tamanho. Essa busca do Neil, John falando, pela verdade é importante, não é? Sim, né, entendendo que a verdade é isso que não se alcança, né? Mas a busca que é a questão. Né? Sim, mas eu, até conversando agora com o Marcelo, o Neil, ele executa muito bem, né, as coisas, mas pelo que ele diz, né, dizendo que a função do escolhido é mentira, e no final ele falando para a máquina que quer paz, eu entendo como um iletrado político. Porque eu fico lembrando de uma cena de Vingadores, a Era de Ultron, né? Um outro iletrado político, no Capitão América, não poderia deixar de ser, vira para Ultron e fala assim: Ultron, nos deixe manter a paz. Aquela coisa bem engessada americana. Aí o Ultron vira para ele e você falou assim: paz? Você confundiu paz com silêncio. Aquilo que você acha que é paz é o silêncio total das máquinas, o silêncio total dos embates, né, das conversas, ou seja, da própria política. Ah,
Panina... A Isabel, o ator de Agente Smith fez o V de Vingança, né? V de Vingança eu não lembro, você lembra, Marcelo? Ele fez, Não. ele fez o Elfo no Senhor dos Anéis, ele fez Priscila, Rainha do Deserto. Ele era Priscila, inclusive. Ah, o Agente Smith? É, o John. Essa nova simbiose ou interdependência não seria uma questão muito atual? Sim, sim, porque o que o Neil propõe no final do primeiro filme, que é essa liberdade, é uma liberdade totalmente neoliberal, né? É esse sonho burguês de que eu não vou ter que respeitar nada, em que eu vou ser livre. Livre é não ter nenhuma amarra, né, social. E pegando, eu sempre lembro quando eu vou falar disso, de autonomia, né, de um texto do Tikanori, né, sobre a questão da autonomia. Autonomia não é solidão, né? Autonomia não é você viver numa área deserta. Autonomia é você fazer a gestão, né, da sua rede de codependência, né? Então, o que acontece no final do terceiro filme, que é adiantando, que você estava trazendo lá, Marcelo, a conversa do arquiteto com a Oráculo, né? Você jogou um jogo muito perigoso. Como você sabia? Ela não sabia. E o que aconteceu ali, né? Porque termina, Zion não é destruída, os humanos continuam dentro das cápsulas sendo sugados, a Matrix, né? Deram um reboot na Matrix, né? Suprimindo o vírus, e ele promete que as pessoas que queiram, né, sair, né, poderão continuar indo para Zion. Pela primeira vez, Zion não é exterminado. Ou seja, vai ser de 250 mil pessoas para cima, sem eles temerem, né, essa expansão demográfica. O que será dali para frente? Não sabemos. Recentemente eu vi a mensagem de que o filme 4 foi adiado para 2022 por causa do Covid. É. A Isabel reviu. Vou dar uma chance. Vi no cinema e tive zero vontade de rever. É. E, eu também eu vi a primeira vez, acho que quando passou, né? Agora eu estava vendo a segunda vez, né? E tava, né? Aí veio esses personagens outros que aparecem, né? Que é do Smith, né? A questão, né, dos códigos e a questão de não ter uma saída, né? Não ter uma saída. E o filme começando na questão da escolha, né? Da pílulas. E às vezes me pergunto, né, se Neil não tivesse escolhido nenhuma, né, nem outra, é porque, né, eu penso, eu não tomaria nenhuma pílula nem outra. E essa época que o filme se passa também era uma época que as pessoas, né, tomavam muito doce, né, essa questão também depois que vai surgir, né, da festa eletrônica e então a questão dos doces, né, das balas, né, dos paraísos artificiais, aí vão Sim, lembrar Baudelaire, a questão, né, do azul enquanto a mais imaterialidade das cores, esse azul, né, enquanto frio também, o azul enquanto que traz como sombras, né, que surge, né, num certo expressionismo alemão, né, de alguns autores, e o filme também traz um certo expressionismo também, né, de uma forma bem, né, delicada, mas esse tom mais escuro novamente as roupas, né, eles de preto, o Neil de preto, né, e de, sim, né, padre um preto, ao mesmo tempo a posição em que eles andam, né, principalmente o Morfeu, né, que anda com os braços cruzados para trás, né, e aham, eles andam, né, numa marcha, né, também militar, né, e esse filme um pouco né, dark, né, que se passa, um pouco sombrio, e um momento em que eles estão numa nave e a nave chega além das nuvens, eles veem um céu azul e ali parece que eles respiram um pouco, faz né, e o filme a gente não sabe direito e depois eles voltam de novo para o mundo, né, para a superfície.
né? E então é um filme escuro que eu deixei para ver nos dias mais, né, nos momentos mais escuros também, né, por causa da luminosidade. E então é também essa Matrix, né, Black, né, uma Dark Matrix. E enquanto, né, o polo, né, talvez seria esse polo, né, do negativo, né, que ele vem. Aí eu, né, penso mais ainda no agente, né, Smith, né, que ele tem essa figura, né, quase que assume, né, esse negativo muito mais, né, porque é preciso parar, né, e depois que ele foi desplugado, você colocou, e é preciso, né, que ele consiga, de certa forma, eliminar a Matrix. Mas aí eu fiquei na dúvida, né? Parece que é ele, né, que é ele mesmo a cópia, né, ele e o Neo, ao mesmo tempo, são dois movimentos de destruição, ou não, né? Mas que eles se encontram, né, em vários lugares. Mas o agente Smith, ele quer realmente destruir também, né? Eu não sei se é isso que ele passa. O interessante E é o Neo que também. Ah, pode puxar aí. o interessante é que ali é confuso, porque se não houvesse o Smith, né, que foi liberto, ao mesmo tempo que ele é liberto, ele perde o propósito, porque o seu propósito era uma codificação muito fixa, né? Ele era agente do sistema que tem que reprimir pessoas que estão prestes a acordar ou o que eles chamam de exilados, né? Que são os programas que não são mais necessários, mas insistem em permanecer, né? Tanto que eles dizem que esses programas vão dar, quando são assimilados, né, as histórias são contadas de lobisomem, vampiro, etc. Então, os agentes têm essa função. Quando tentando reprimir o Neo, né, que é essa anomalia que tenta ser completa, né, o Neo, né, explode o Smith, né, entrando dentro dele, sobrescreve uma linha ali de programação que ele despluga. Só que ele perde seu propósito. Na perda do propósito, ele vira aquilo que ele acusa a humanidade para o Morfeu. Ele vira o câncer, né? Ele vira a reprodutibilidade, a reprodução sem propósito, né? Reprodução fora de uma organicidade, que ali é ao mesmo tempo a linha de abolição. Ele em si é uma linha de abolição, mas o que o Neo faz dele, ele surfa em cima dele e salta, ele faz dele uma linha de fuga. Porque sem o Smith, não haveria possibilidade do trato final entre homem e máquina. Entre o Neo e aquele... Eu lembrei muito aquela máquina no final, né, que é como uma estrela, né, com uma rostidade, né, de micromáquinas. Né? Aquilo me lembrou muito aquele episódio do Caverna do Dragão, The Eye of Beholder, o olho do observador. Ah, sim, lembro. E sem o Smith, né, não haveria possibilidade de uma fuga. Né? Porque o arquiteto, como um ser lógico, ele dá duas portas, né? Duas escolhas possíveis. Né? Então, para fazer uma escolha de que transvalore, você tem que atravessar os possíveis. Né? Sendo que para ele não havia nem escolha. Né? Ele só tinha a porta da direita, que é a porta da Arca de Noé. Né? Você pega tantos humanos e vai dar um reload, você reinsere o código. E a da direita é a porta suicidária, não faz nenhum sentido para mim. E o Neo escolhe da esquerda, perdão, salva a Trinity, só que cai no vazio. Para ele, a função do escolhido é mentira, a Trinity está salva e Zion vai ser destruído. Ponto final. Ali não há. Se não fosse crescendo de dentro da Matrix, o câncer, né, digamos, smithiano humano, né, esse Smith tornado humano, né, esse vírus, né, que faz com que Neo tenha algo para barganhar no final, assim, essa linha de abolição que matará a todos, né, essa simbiose homem-máquina, e ele fala no final:
Smith vai destruir a Matrix e isso vai chegar à Cidade das Máquinas. Você não pode fazer nada contra isso. Eu posso. Aí a máquina se revolta, né? O Beholder lá. Não precisamos da sua ajuda. Ele fala assim: se isso é verdade, então eu me enganei, você pode me destruir agora. Aí ele não é destruído, ele senta naquela cadeirinha, né? E começa a batalha final. Se não fosse essa linha de abolição ali, em que o Neo surfa e faz uma deriva, né? Na reprodutibilidade da Matrix, seria o puro ciclo do retorno do mesmo. Aí, nesse sentido, é interessante, porque o que vai se tornar a abolição completa, né, vira, né, não ensina, aí a gente tem que pensar que aquela fala do Nietzsche é um pouco perigosa, né? O negativo, no final, ele nega a si mesmo e vira um positivo, sei lá. Meu nietzscheanismo raso. É perigoso porque não é o ensina do Smith, é o que se fez daquilo, né? O que foi feito daquilo. E aí, nesse sentido, eu convido a Isabel e a todas as pessoas que não se deteram no 2 e no 3 e nos Animatrix, que tentem entrar, né, de uma outra forma, atravessar um pouco a chatice das cenas de luta, que muita gente não gosta e fica um pouco aborrecido, né? Eu gosto muito, eu acho uma dança, eu acho muito artístico. Mas as cenas de luta, as coisas complicadas sobre referências à tecnologia, né? O pessoal fala muito de mainframe, backdoor, source, né? A fonte, né? O que é a fonte, né? Tem coisas que É, ficam, você entende é, é, intuindo. sim, eles usam uma linguagem, às vezes, muito da época, e aí que eu acho muito, um pouco datada, né, desses softwares, fonte, e que são, claro, que linguagens que estão aí até hoje, né, que a gente utiliza, e na língua inglesa a gente, né, também utiliza muito, mas há um excesso, né, de linguagem de programação, né, que eles utilizam, e isso também não fica muito claro, né, eles explicam como vão fazer através dessas linguagens, dessas palavras, mas ao mesmo tempo não fica muito pedagógico, né? Porque um camarada lá, o John, né, coloca, né, se o filme tem um traço de uma possibilidade de uma pedagogia política, né? Não sei se ele vai conseguir trazer uma política aí de vida, mas, né, voltando nessa linguagem, né, que o filme traz. Então fica um pouco, né, incompreensível, porque é como se também essa linguagem do hacker fosse uma linguagem também incompreensível, né? Só um escolhido, alguns, né, que teriam acesso e, né, literalmente a essa linguagem. E também o filme traz a questão, deixa eu plugar aqui na minha máquina uma fonte, né, literalmente, de energia, e o filme traz, agora eu esqueci do que eu estava falando, na hora que eu fui ligar a fonte. Né, dessa pedagogia, Tá. tá. Você está respondendo ao Eu John? esqueci. Não, eu estava falando, eu peguei uma frase, né, do John, né, que ele não traz um pouco, né, dessa uma política, talvez, né, e uma linguagem extremamente, tá, né, de computadores, e ao mesmo tempo Aham. as pessoas que navegam, né, nas máquinas e ficam olhando para aquelas telas, né, também é um excesso, né, de telas, né, de sobrecodificar as telas, que é bem característico, né, desse ano 2000, né, enquanto uma tecnologia seria, né, exaltada pelo excesso de telas, né, já alguns filmes vão retratar essa questão, né, e hoje em dia a gente vê um foguete subindo em que há algumas interferências, alguns designs e alguns hackeamentos do Elon Musk, não é, nesse design novo, onde que a tela começa também a desaparecer, né, há um desaparecimento da própria tela. Né? Se alguém viu semana passada um foguete que foi para o espaço, em que Não o vi. design era, acho que era do pessoal do Elon Musk, e então só voltando, então o filme ele traz esses aspectos assim, né, que são, né, um pouco datados, né? Aí eu me pergunto, né, como será esse outro, mas de um linguajar também difícil, né? É muita informação. E como eu vi com legenda, né? O meu inglês não é tão bom e rápido,
né? E teve momentos que falaram, pera lá, o que eles estão traduzindo, como, né? E o que está sendo falado, né? Que começam a ser duas coisas diferentes. E a terceira coisa diferente que seria o filme dublado. E porque eu baixei o arquivo, né? Ele é dual áudio, então ele é em português e ele é em inglês. Eu não sei em outros canais como é que é a tradução, mas eu deixei em alguns momentos em português, assim, dublado, e eu achei bem ruim, assim, né? A questão da fala, porque também a questão da fala, há esse monotom da fala também, que faz parte da máquina também, né? Não muitas alterações vocais, apesar do filme ser extremamente rodeado por músicas, né? E mixagens, né? E remixes, e a festa e a dança. Dessas últimas vezes eu vi dublado. Ah, depois você me fala qual que foi a sua sensação de dublado, mas assim, né? Tem muita música, muita música editada, e que também leva o filme como uma grande festa. E também a questão, né, quando o Neo beija a Trinity e toca uma música romântica, sabe? E isso, né, aí eu volto ao John, né? Será que o filme consegue dar um passo de uma certa política, né? De certa forma, ele abre possibilidades para a gente estar discutindo, mas ele ainda vive ainda, né, esse filme enquanto, né, produto ainda, né, de um hackeamento, né, da figura dos softwares e hardware, a questão, né, dos computadores que começam a chegar nessa época aí muito forte, né, a questão das químicas, as pílulas, as festas, né, a questão de um romantismo hacker, né, que interessante é aquele que consegue hackear, né, que, né, abrir essas portas, né, traseiras. Ao mesmo tempo, o Neo, né, que aparece aí, né, com esse herói ou anti-herói, também não sei, e que eu me coloco, eu fico pensando se ele optasse em não pegar nenhuma pílula dessa e assumisse a vida, né, enquanto esse acontecimento e essas questões, né, o que seria também. Então, eu poderia pensar nesse multiverso que acontece, né, um deles talvez, ou vários deles, seria ele não ter pegado nenhuma pílula, nem a azul, nem a vermelha, e ter retomado, né, para casa e continuado o ciclo dele. Será que ele conseguiria estourar nesse ciclo, né, ou não? Então, são possibilidades aí que eu vejo que o filme vai trazendo. E se você quiser puxar um ponto aí. Sim. Quanto tempo a gente tem? Eu não Vamos sei, eu ver? não marquei. Eu esqueci de marcar. Daqui a pouco ela cai, eu aviso aqui, ó. Falta 2 minutos. Mas eu acho que a gente ainda tem algum tempo, Sim. né? Não sei. Para a próxima eu vou tentar trazer o terceiro filme. Depois a gente Sim. segue trazendo as temáticas Então, das conversas, né? para próxima eu vou negativar, sabe? Eu vou trazer a questão do negativo, né? Do Dark Deleuze, né? A questão de um autor que vai trazer que ele vai fazer uma inversão no Deleuze, vai negativar. Então eu vou tentar também negativar assim a questão, vou tentar trazer o Smith, né, como tentar fazer ele de também um anti-herói. Vamos ver se tem alguma fala, né, interessante do Smith também, né? Esse sobrenome Smith, né, que é um nome muito comum e Sim. repetitivo, né, nos países de língua, né, ou americana ou inglesa. Então, eu não sei, eu vou tentar dar umas atravessadas, né? Aham. A Cláudia fala, Mas, né, o machismo, né, de quando congela a tela, né, para unir o olhar para uma mulher loura, né, gostosona. Essa parte eu não sei se eu vi. Eu falei disso com o André, me incomodou sim. descobrir. Então, Não, há uma no primeiro questão. filme, né? Assim, No primeiro filme tem um dos programas de treinamento que é feito pelo aquele programador jovem, né? A ideia do programa era fazer com que algo desviasse o olho do Neo, né? E que ao virar tivesse um agente apontando o olho, a arma para a cara dele. E aí o Morpheus entraria falando, tá vendo? Você não pode confiar em ninguém. É um programa de treinamento. Só que esse olho virando do Neo, né, poderia ser qualquer coisa. De alguma forma, no final da sociedade do século XXI, e o programador, né, jovem que fez, colocou uma loura branca de vestido vermelho, o que captura efetivamente o olhar do Neo. E não é à toa que pro meio do final do filme, o menino que inclusive morre, né, depois daquela cena do gato, a famosa cena do gato, do déjà vu,
Aqui, Ele então, tenta nós fazer temos um isso. agenciamento, né? Cafetinagem, né? Eu posso arrumar para você um encontro com ela, se você quiser. A Cláudia tem razão, são cenas. Então, Eu nós acho temos que um são cenas minuto. de 1 minuto. Ah, bem, a Cluden queria que a gente falasse mais da menininha Sati. Ah, essa é uma parte muito Então, legal. Eu gostaria de falar bastante então disso. a gente podia voltar, né, no outro momento, não Mas aí a sei. gente volta na próxima live, Então, na próxima que live avisa. já com essas questões. Ó, eu queria responder o John sobre a questão do letramento e da pedagogia, mas eu queria falar do mal-estar, que aí talvez isso Então, aí perpasse. A então Sati, enfim. há vários mal-estares, há várias questões, eu acho que perpassa, que dá para, né, para voltar e que eu acho que tem que ser colocada, né? Eu achei também essas questões, né, e outras, né, quando as músicas tocam. Mas é isso, eu agradeço, né, essas conversas que a gente vai tendo, né? E em breve a gente segue, Sim, tá bom. não é? E a gente marca a nossa próxima conversação, né, com essas questões e vamos ver. E vou ver também As pílulas. as Pills. pílulas.